Bom, pessoal, então nós vimos no bloco anterior uma introdução à ação declaratória de constitucionalidade. Vamos agora prosseguir na análise da ADC. Iniciando, portanto, conceito e finalidade. Como nós vimos no bloco introdutório, a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade, ela tem por objetivo, ela tem por finalidade reforçar a presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos que sejam objeto de controvérsia judicial quanto à sua constitucionalidade. Em outros termos, a finalidade da ADC é pôr fim, termo, à insegurança jurídica gerada por uma série de decisões judiciais conflitantes quanto à constitucionalidade do ato objeto da ação declaratória de constitucionalidade. A ADC, portanto, ela é um instrumento constitucional que tem por finalidade garantir, assegurar, dar efetividade à própria ideia de segurança jurídica. O que se tem, portanto, na ADC é a defesa da presunção de constitucionalidade de leis e atos normativos. Presunção essa que esteja abalada em razão de entendimentos conflitantes do Poder Judiciário quanto à validade, quanto à constitucionalidade do ato objeto de controle. E uma vez julgado procedente a ADC, sendo o ato declarado constitucional, o que se tem é um reforço nessa presunção de constitucionalidade. Presunção de constitucionalidade, que nós sabemos, ela não é absoluta, ela é relativa, pois as leis e atos normativos são passíveis de declaração de inconstitucionalidade. Você poderia se perguntar, professor, mas se houver declaração de constitucionalidade em ADC, essa presunção que era até então relativa, essa presunção de constitucionalidade, ela se torna absoluta? E a resposta é não. O que se tem é um reforço quanto à presunção de constitucionalidade, mas ela não se torna absoluta. E não se torna absoluta por quê? Porque mesmo que o ato tenha sido declarado constitucional em ADC, a decisão que declara esse ato constitucional, e nós vamos analisar os efeitos da decisão mais a fundo, um pouquinho adiante, mas aqui eu já antecipo, a decisão que declara o ato constitucional em ADC, ela é rebus sic stantibus. Significa dizer que ela faz coisa julgada? Sim, ela faz coisa julgada. Formal, material. Contudo, é possível a mudança de entendimento quanto ao ato que foi declarado constitucional se você tiver novos argumentos, novos pressupostos que justifiquem o reexame, a reanálise da constitucionalidade, da validade daquele ato declarado constitucional em ADC. Por isso é que se diz que a decisão ela é rebus sic stantibus. Ela permanece imutável, inalterada, enquanto os pressupostos que justificaram a decisão permanecerem igualmente inalterados. Caso esses pressupostos se alterem, surjam novos pressupostos, novos fatos, novos argumentos, que não foram apreciados no momento em que o ato foi declarado constitucional, é possível sim que esse ato, anteriormente declarado constitucional em ADC, venha a ser futuramente declarado inconstitucional. Mesmo porque não se quer, a partir da declaração de constitucionalidade proferida em ADC, se engessar o sistema jurídico. Assim, mesmo que o ato seja declarado constitucional em ADC, que a ADC seja julgado procedente, é possível, posteriormente, que se mude o entendimento a partir de novos fatos que surjam, de novos argumentos. Essa reanálise, portanto, ela será possível. E o ato, como falado, que foi anteriormente declarado constitucional, poderá ser declarado inconstitucional. Assim sendo, repito, o que se tem, o que ocorre propriamente na ADC, não é a mudança de uma presunção de constitucionalidade relativa para uma presunção de constitucionalidade absoluta. Não, ela não se torna absoluta. Se ela se tornasse absoluta, esse ato, uma vez declarado constitucional, não seria passível, futuramente,
de uma eventual declaração de inconstitucionalidade. Ele seria, portanto, constitucional ad eterno. Mas não é isso que ocorre. O que se tem, repito, reforço, e desculpe a redundância, é uma valorização da presunção de constitucionalidade. Como dito, é um reforço na presunção de constitucionalidade. Reforço esse que se dá a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, a quem cabe, em última instância, a defesa da Constituição e a unificação do entendimento quanto à constitucionalidade ou à inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Então, o que ocorre, guarde, é um reforço na presunção de constitucionalidade do ato eventualmente declarado constitucional, caso a ADC seja julgada procedente. Então, nós vimos a finalidade da ADC. E aqui tome muito cuidado. Embora se exija, para admissão da ação declaratória de constitucionalidade, a existência de controvérsia judicial quanto à constitucionalidade do ato objeto da ADC, não significa que a ADC se desenvolva a partir de processo subjetivo. Não. A ADC se desenvolve a partir de processo objetivo. O que se discute na ADC é a constitucionalidade do ato em tese. Porém, é necessário, como estabelecido em lei, na Lei de Regência, Lei 9868 de 99, que exista como condição de admissibilidade da ADC, ou que existam decisões judiciais controvertidas quanto à constitucionalidade do ato objeto de controle. E por que isso? Porque se for pacífico o entendimento de que o ato objeto da ADC é constitucional, qual a necessidade que se tem aqui de reforçar a presunção de constitucionalidade que vem sendo absolutamente respeitada? Nenhuma. Faltaria interesse de agir. Mas agora, cuidado. Não interesse subjetivo, pois estamos falando de processo objetivo. Então, interesse objetivamente considerado. Então, se o ato objeto de controle não tem a sua constitucionalidade controvertida, ele é tido de forma pacífica pelo Poder Judiciário como constitucional, como um ato válido, qual o interesse na propositura da ADC? Qual o interesse em se reforçar uma presunção de constitucionalidade que já é sólida, que já é forte, que já é pacífica no âmbito do Poder Judiciário? Nenhum. Pegue a Lei 9868 de 99, vá ao artigo 14, inciso 3. Veja o que diz lá. Artigo 14. A petição inicial indicará, inciso 3, a existência de controvérsia grife judicial. Não é controvérsia doutrinária, tá? Controvérsia doutrinária não afeta a segurança jurídica. O que afeta a segurança jurídica é a existência de controvérsia judicial. Porque você não sabe o que o Poder Judiciário vai responder. Um juiz diz que o ato é inconstitucional, não aplica aquela lei. Outro juiz diz que o ato é constitucional e aplica aquela lei. Isso gera uma insegurança jurídica para o jurisdicionado quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei, quanto à aplicação ou não daquela lei. E aí sim nasce um interesse objetivamente considerado na propositura da ação declaratória de constitucionalidade da ADC. Mas voltando ao dispositivo. Então a petição inicial indicará 3. A existência de controvérsia judicial, pedir para grifar, relevante, sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Não existindo qualquer controvérsia judicial relevante quanto à constitucionalidade do ato objeto de controle, a ação não será conhecida, por ausência de interesse. Agora, repito, de interesse objetivamente considerado, pois se trata de uma ação do controle concentrado, abstrato, de constitucionalidade, processo de natureza objetiva, onde a lei é analisada, onde a constitucionalidade da lei é analisada em tese. Vamos ver agora a decisão do Supremo no sentido do que aqui
foi apresentada em relação à ADC? ADC número 15. A Lei 9868/99 estabelece seu artigo 14, inciso 3, que a petição inicial da ação declaratória de constitucionalidade indicará, como falado, a existência de controvérsia, destaque judicial, hein? Muita atenção com isso em pegadinha de prova. É muito comum em prova objetiva eles substituírem a expressão judicial por doutrinária para você cair na pegadinha. Você vai fazendo uma prova de 100 questões, isso passa muito rápido. Então você tem que ter muita atenção, muito cuidado, tá? O que gera insegurança jurídica é a existência de controvérsia judicial. Controvérsia doutrinária não gera insegurança jurídica. Então imagine o seguinte, a doutrina, vamos imaginar que a doutrina seja até mesmo pacífica pela inconstitucionalidade de uma determinada lei. A doutrina esmagadora acha que aquela lei é inconstitucional. Porém, o Poder Judiciário, por anos, tem aplicado aquela lei de forma pacífica. Isso gera insegurança jurídica? Não, não gera insegurança jurídica. Porque se você propõe uma ação, você já tem aqui uma previsibilidade do que o Poder Judiciário vai responder. Então não há que se falar em insegurança jurídica decorrente da existência de controvérsia doutrinária. Então o que gera insegurança jurídica, o que afeta o princípio da segurança jurídica, o direito fundamental à segurança, na sua perspectiva de segurança jurídica, é a existência de controvérsia judicial quanto à validade do ato objeto da ação declaratória. Seguindo a decisão. Essa comprovação da existência de controvérsia judicial, ela é imprescindível, sob pena da ação não ser conhecida. E não ser conhecida sob qual fundamento? Ausência de interesse. Porém, por se tratar de processo objetivo, a gente não pode falar interesse subjetivo de agir, mas sim interesse objetivamente considerado. Então, prosseguindo, essa comprovação é imprescindível, pois constitui elemento fundamental para que a ação possa ser recebida e conhecida. Sem ela, a petição é inepta, por carecer de elemento essencial legalmente exigido. O STF decidiu na ADC número 1 que a comprovação da existência de dissídio judicial relevante é requisito imprescindível para o conhecimento da ação. Segue, então, a ministra Carmen Lúcia. Na espécie em foco, no caso, não houve sequer referência a qualquer controvérsia judicial que esteja, veja lá, a causar insegurança na matéria arguída. A autora não fez anexar decisões que, contraditórias ou divergentes, tivessem a provocar insegurança, de modo a determinar a apreciação do caso. Em sede de controle abstrato de constitucionalidade, como é a ação declaratória. Então, nos valendo da própria decisão, nós podemos aqui conceituarmos a ação declaratória de constitucionalidade. Cuida-se de uma ação constitucional, tem fundamento, assento constitucional. Se você quiser deixar esse conceito ainda mais elaborado, você pode dizer, cuida-se de ação constitucional decorrente de manifestação ou de vontade do poder constituinte derivado reformador, tendo sido incorporada ao nosso sistema jurídico constitucional pela emenda constitucional número 3 de 93, integrante do sistema de controle concentrado, pois a competência para exercer o controle é concentrada no Supremo Tribunal Federal, abstrato de constitucionalidade, abstrato, pois não se discute questões concretas, não há ali lide. O que se analisa é a compatibilidade do ato objeto de controle em face da Constituição, abstratamente considerada, desvinculado de caso concreto. A ação essa que se desenvolve via processo de natureza objetivo, pois não há, nesses processos, interesses subjetivos, mas sim um interesse aqui difuso na defesa do sistema jurídico abstratamente
considerado aqui a defesa do interesse difuso do princípio da segurança, na sua perspectiva de segurança jurídica. O interesse de toda a coletividade em que o sistema jurídico seja respeitado, garanta a previsibilidade aos jurisdicionados, respeito, em última instância, à segurança jurídica, como falado, abstratamente considerado. Prosseguindo na decisão. Então, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, como é a ação declaratória? Não fosse bastante a carência da comprovação, no caso, da existência de controvérsia judicial relevante para conduzir à conclusão da inépcia da petição inicial, é de relevo anotar também que a ação ajuizada, essa ADC número 15, não busca, olha lá, efetivamente o controle abstrato de constitucionalidade, mas decisão judicial relativa a interesses subjetivos. Não se discute na ADC interesse subjetivo, mas sim interesse objetivo. Interesse objetivo na defesa da Constituição, da segurança jurídica. Mas voltando lá, o que se buscou nessa ação foi a defesa de interesses subjetivos. E aí segue a ministra, o que também impede o prosseguimento do feito, como é pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para reforçar, vamos a outra decisão do Supremo no mesmo sentido. ADC número 8. O ajuizamento da ação declaratória de constitucionalidade que faz instaurar processo objetivo de controle normativo abstrato. Veja aqui a natureza jurídica da ação. Supõe a existência de efetiva controvérsia judicial em torno da legitimidade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Sem a observância desse pressuposto de admissibilidade, torna-se inviável a instauração de processo de fiscalização normativa em abstrato, pois a inexistência, atenção, de pronunciamentos judiciais antagônicos culminaria por converter a ação declaratória de constitucionalidade em um inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal, descaracterizando por completo a própria natureza jurisdicional que qualifica a atividade desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal. O STF firmou a orientação que exige a comprovação liminar, no momento que a ação é proposta, pelo autor da ação declaratória de constitucionalidade, da ocorrência em proporções relevantes de dissídio judicial, cuja existência, precisamente em função do antagonismo interpretativo que dele resulta, faça instaurar, antes, a elevada incidência de decisões que consagram teses conflitantes quanto à constitucionalidade do ato, verdadeiro estado de insegurança jurídica, capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal. Muita atenção com o que alguns autores têm afirmado. Alguns autores afirmam que a ADI e a ADC são irmãs, e são irmãs gêmeas. Eu até diria que são irmãs gêmeas, se assim podemos dizer, mas não são gêmeos idênticos. As ações têm pressupostos diferentes, objeto distinto. Isso tudo nós vamos examinar agora em ADC, mas você já tendo uma base comparativa em relação ao que nós já analisamos quanto à ação direta de inconstitucionalidade. Por exemplo, uma diferença que a gente pode apontar desde logo, o objeto de controle. Lá na ADI, o objeto de controle, como nós vimos, pode ser lei ou ato normativo, federal ou estadual. Já na ADC, como nós ainda vamos ver, o objeto de controle ele é mais restrito. Apenas leis e atos normativos federais. Temos pressupostos de admissibilidade distintos, então são irmãs, podemos dizer que sim. O STF vem afirmando dessa forma, utilizando a expressão, mas não são gêmeos idênticos. Embora a procedência
a procedência de uma seja improcedência de outra, mas não são idênticas, não são ações idênticas. Vamos ver como o STF se manifesta quanto a essa proximidade das ações, proximidade entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Veja lá, ADI 3324. O direito conta com instrumentos, expressões e vocábulos em sentido próprio, não cabendo a mesclagem quando esta se faz a ponto de ensejar regime diverso, construção que não se afina com arcabouço normativo. Há de se distinguir a ação direta de inconstitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade. Então, muito cuidado. Embora seja comum a afirmação de que são ações com sinal trocado, são irmãs, alguns afirmam inclusive que são gêmeas, né? São irmãs gêmeas. Nós podemos dizer que são irmãs, são ações muito similares, a improcedência de uma é a procedência de outra, mas não são ações idênticas. Repito, não são ações idênticas. São irmãs, cujo alcance é chegar-se à conclusão, quer sobre o vício, quer sobre a harmonia do texto em questão com a Carta da República. O que as difere é o pedido formulado. Mas já antecipo, não só o pedido, o próprio objeto de controle. Na ação direta de inconstitucionalidade, requer-se o reconhecimento do conflito do ato atacado com a Constituição. Ou seja, o que se pede é a declaração de inconstitucionalidade do ato. Já na ação declaratória, o que se busca é a declaração de compatibilidade. O que se busca é a declaração de validade do ato. Como dito pelo ministro Marco Aurélio, o que se busca é a harmonia, a declaração por parte do Supremo de que o ato objeto de controle está em harmonia com a Constituição, está em harmonia com o sistema constitucional. E, portanto, se tem uma declaração de constitucionalidade. A nomenclatura de cada uma das ações evidencia tal diferença. Pois bem, os artigos 13 e seguintes, e como dito, especialmente o 14, todos da Lei 9868/99 cuidam da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade. E o pedido formulado nesse processo não a revela. A ambiguidade que pode suscitar o pleito de julgamento visando a interpretação conforme a Constituição fica longe de implicar confusão. Se julgado procedente, chega-se, sem redução de texto, ao afastamento de regência tida por inconstitucional. Visam, então, conceito e finalidade. Agora, fundamento jurídico. Fundamento jurídico constitucional e fundamento jurídico infraconstitucional. Como já dito no bloco anterior, a ação declaratória de constitucionalidade ela não nasce com a Constituição de 88. Ela não é fruto de vontade, de manifestação do poder constituinte originário. Ela decorre de manifestação do poder constituinte derivado reformador. Mais especificamente, da emenda constitucional número 3 de 93. E ela tem assento constitucional no artigo 102, inciso 1, a linha A, segunda parte ou parte final. Vamos ao artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição. Diz lá: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo, inciso 1, processar e julgar originariamente, veja, processar e julgar originariamente. Então, tem-se aqui uma ação do controle concentrado, ou seja, competência para apreciação concentrada no Supremo Tribunal Federal. A linha A, primeira parte, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, essa ADI. Agora, a segunda parte ou parte final, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, ADC. E o fundamento infraconstitucional ou fundamento legal, Lei 9868 de 99. Eu já disse para vocês que a Lei 9868 de 99, ela regula ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade
e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A única das ações do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, que é regida por lei própria, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então vimos conceito e fundamento. Nós vamos fechar esse bloco e já voltamos.